E não é que o concurso do Tribunal de Justiça do Paraná foi homologado, o resultado final acabou, não tem mais nada. Mas a pergunta, a dúvida que existe agora é quando haverá as nomeações e quantas pessoas serão nomeadas. 114, que é o número de vagas do edital, mais de 1.000 que o CA andou falando. E agora, como nós vamos analisar isso? Como nós vamos extrapolar? Como nós vamos adivinhar isso daí? Se esse assunto te interessa, então faz o seguinte, já começa curtindo o vídeo. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal. Compartilha com seus amigos, coloca os seus comentários aqui para ajudar a gente e vem comigo. Bem, para a gente poder tentar analisar com base em fatos quantas pessoas devem ser chamadas para o concurso Tribunal de Justiça do Paraná para esse primeiro grau de jurisdição, né? Nós vamos primeiro retornar ao último concurso que aconteceu em 2009. O último concurso TJ Paraná primeiro grau de jurisdição aconteceu em 2009 e teve validade até 2013. Nessa ocasião foram nomeados mais de 3.000 aprovados no concurso, né? E isso é uma boa medida do quantitativo necessário do Tribunal de Justiça. Só que de 2013 até 2021 não houve mais nenhuma nomeação para o primeiro grau de jurisdição. Já parou para pensar só em aposentadorias, né? Pessoas que tomaram posse em outro cargo, qualquer situação, falecimento, tudo que pode ter acontecido? Então eu digo a vocês que a carência de pessoal no primeiro grau de jurisdição é muito grande. Acontece que existe um outro fator, além da distância do último concurso, que aumenta a pressão pela quantidade de vagas para a nomeação desse concurso, que é a estatização dos cartórios judiciais. Ao longo desses 4 anos, eu compartilhei vários vídeos em que eu expliquei que existem os cartórios extrajudiciais, aqueles que você conhece na rua, registro de imóveis, de protestos, e existem os cartórios judiciais, que são aqueles que estão dentro dos fóruns para você poder chegar lá e protocolar o seu processo, consultar o seu processo, tirar uma cópia do seu processo, né? São os cartórios que fazem o trabalho, né, da vara lá, de toda essa parte processual. Bem, de acordo com a Constituição Federal, os cartórios judiciais eles devem ser estatizados, devem pertencer ao órgão do Poder Judiciário. Mas no Paraná, eles estavam privatizados e a decisão do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que eles precisam ser estatizados. Ponto. Essa história é antiga. Ao longo de vídeos anteriores, eu já apresentei qual a relação de cartórios que precisam ser estatizados, né? Documento oficial do Tribunal de Justiça. Se você ainda não me pediu esse documento e tem interesse, manda um WhatsApp para mim, 41 999 69 21 29, e eu vou mandar para você, pede para mim a relação dos cartórios a serem estatizados, porque esses cartórios vão dar uma boa dica de onde haverá vagas também, né? Porque haverá necessidade de mandar gente para esses cartórios estatizados. Bem, e quantas pessoas vão ocupar um cartório como esse? Olha, eu diria para você que é uma média de 4 a 5 técnicos judiciários. Alguns cartórios maiores vão precisar de mais gente, outros menores, menos gente. E esse documento também, com uma estimativa da quantidade de técnicos e analistas judiciários que serão necessários para a estatização, também é fruto de um documento oficial da Secretaria de Planejamento, o Departamento de Planejamento do Tribunal de Justiça. Eu já compartilhei no passado esse documento. Se você também não tem, pede para mim de novo aqui. Quero o documento com levantamento do quantitativo. E você vai ver que nesse documento está dizendo que são necessários praticamente 1.000 técnicos judiciários para poder prover os cartórios a serem estatizados. E além de técnicos judiciários, também a necessidade de analistas judiciários, né? Aqueles com formação em direito, bacharéis em direito. Mas ninguém tem falado em concurso para analista judiciário. Isso está bem quietinho, obviamente, por conta até
do tempo que esse concurso do técnico do TJ Paraná está se arrastando, né? De 2017 a 2021. Imagina, da publicação do edital até agora. É um absurdo, realmente. Bem, mas o fato é que há uma necessidade disso daí, né? De 1000 e poucos técnicos judiciários. Mas eu quero dizer para vocês que ao longo desse período, logo no início de 2019, eu fui convidado pelo então presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, o desembargador Xisto Pereira, para poder esclarecer da dificuldade orçamentária que o TJ teria para atender a essa ordem judicial do Supremo e estatizar e colocar gente. Na época, o presidente Xisto Pereira me colocou que o valor arrecadado por esses cartórios não seria suficiente para pagar a folha de servidores concursados de cargo efetivo, uma vez que os empregados que hoje trabalhavam lá pela CLT tinham uma média salarial bem abaixo do que ganha um técnico judiciário, né, concursado ocupante de cargo efetivo. Sem entrar no mérito disso daí, porque eu quero fazer uma ressalva, conforme levantamento da Receita Federal, que você pode consultar pelo Google na internet, as carreiras que têm maior remuneração no Brasil são as de cartorário. Então, essa história de que os cartórios judiciais estavam dando prejuízo, estava muito apertado e que não vai dar, eu tenho minhas dúvidas. Mas isso é um parágrafo só, né? Não estou falando com base em dados, né? Eu não sei realmente o valor que os cartórios arrecadam com as taxas e emolumentos que eles arrecadam para dizer que colocar servidores concursados, tirando a partezinha que o cartorário recebia, se vai dar certo ou não vai dar certo. Mas o fato é que o TJ tem manifestado, né, a sua inviabilidade orçamentária para prover os cartórios dessa forma. E aí, o que acontece? Então, agora estamos falando, né, falamos de dois fatores que pressionam para muitas vagas. A distância do último concurso e a necessidade de estatização. Mas a dificuldade orçamentária tem feito o TJ afirmar, e o presidente Xisto Pereira afirmou para mim na época, que essa dificuldade orçamentária ela seria atacada como? Primeiro, através de informatização. E que esse levantamento que o próprio TJ fez não considerou, né, que atualmente você tem lá os sistemas informatizados, as pessoas não precisam ir lá pedir cópia do processo. Antigamente tinha técnico judiciário só para ficar tirando xerox de processo. As pessoas não precisam chegar lá e entregar processos para serem formalizados, coloca lá no processo, carimba, rubrica, né? Não tem que ficar guardando, tudo isso está informatizado. Então, o número de pessoas para poder trabalhar num cartório reduz. E eu não tiro a razão. O argumento do presidente Xisto Pereira na época, para mim, me convenceu. Realmente, não vai ser esse quantitativo total. Outro argumento também, né, é que haverá necessidade de haver terceirização de algumas atividades. Atender telefone, né, fazer fila, seja lá o que for. Não estamos falando das atividades específicas, mas a terceirização é uma forma de contratar pessoas pela CLT com menos direitos, pagando menos, né, mas, obviamente, não são todas as tarefas. Bem, com base nesse pacote, a dúvida começa a se analisar. E aí eu quero compartilhar com vocês um dos motivos pelo qual eu fui motivado a gravar esse vídeo para vocês aí do TJ Paraná. Foi uma mensagem que o André Aguilar postou para mim essa semana. Então vejam bem, olha só. O André Aguilar, no dia 3 de fevereiro, já tem mais de uma semana, postou para mim que o decreto judiciário do ainda então presidente Xisto Pereira falava da relotação de servidores do primeiro para o segundo grau. E o que essa relotação falava, né? Essa relotação falava exatamente de como os servidores que atualmente estão no primeiro grau de jurisdição poderiam escolher vagas para trabalhar com os desembargadores nas unidades de segundo grau. Relembrando que, né, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça do Paraná teve que unificar as carreiras. E ao unificar as carreiras da secretaria do primeiro grau e do segundo grau, passou-se a ter essa possibilidade de mobilidade funcional. Então, o que nós chamamos de relotação. Passa o slide ali, por favor, né? Então, agora nós temos o quê? Nós temos o extinto quadro de servidores do Tribunal de Justiça, o extinto quadro de servidores do Tribunal de Justiça, ele agora, né, de primeiro grau, ele agora diz respeito
a servidores de todo o Tribunal de Justiça. Então, esse decreto, ele fala sobre isso. Mas o que isso é importante para os servidores para aqueles que foram aprovados no concurso agora? O que tem a ver para os servidores que foram aprovados no concurso agora? Na verdade, o que tem a ver são as considerações desse decreto judiciário, como o André bem destacou, né? O presidente, na hora, fala assim, ó, considerando que a administração deve observar o princípio da eficiência, considerando isso, aquilo outro, considerando isso, aquilo outro. Passa o slide lá. Numa das considerações, o decreto fala o seguinte, olha, considerando, né, o potencial déficit dos servidores efetivos nas diversas unidades de primeiro grau, então já começa falando do real déficit que existe. Então existe um déficit de servidores no primeiro grau de jurisdição, em razão da estatização das serventias do foro judicial. É que nos considerando anteriores, eles falavam da necessidade da estatização, né? Aliás, se você quiser esse decreto judiciário na íntegra, pede pra mim também no WhatsApp, 41-999-69-2129, e aí eu mando você o número de cartórios para serem estatizados, o quantitativo de pessoas que o TJ imaginava que era necessário, o decreto judiciário que fala que tem que estatizar realmente. Então isso é uma realidade. Não são 114 servidores das vagas, não. Pode não ser 1000 técnicos judiciários, mas com certeza é muita gente. Há um déficit muito grande de servidores, né, para poder substituir a força de trabalho atual de empregados das escrivanias por servidores do quadro de pessoal efetivo do Poder Judiciário do Estado, né? Então isso é uma realidade. Então não adianta você querer se iludir de que não existe, né, essas vagas a serem abertas para estatização. Mas a pergunta é, quantas vagas serão necessárias para estatização, né? 100, 500, 1000, 1500? Lembrando que há muitos vídeos, há mais de 2 anos, eu, professor Carlos André, coach para concurso, que preparei centenas de pessoas aprovadas no Tribunal de Justiça através da trilha da aprovação, listas de questões, simulados, redação, correção de redação, fizemos recurso na redação e o pessoal mandou um monte de depoimento que nós temos aí com muito carinho. Eu sempre disse que o meu número mágico era 1000. Mas é um número mágico para eu não errar. Porque se eles nomearem 800, eu acerto, 700 eu acerto, se eles nomearem 600 eu acerto. Porque o edital fala em 114 e eu falei em 1000. Se nomear 1.200, 1.400, eu também acerto, né? Acerto no sentido de qual a ordem de grandeza de pessoas que serão nomeadas ao longo da validade do concurso de 4 anos. 2 anos, prorrogável por mais 2. Com certeza vai prorrogar, né? Então, isso é fato. Existe uma necessidade de servidores para a estatização das serventias. O levantamento preliminar do próprio Tribunal de Justiça dava conta de 1000 servidores. O Tribunal de Justiça, ele vai implementar todas as medidas gerenciais que ele entender possíveis para reduzir esse quantitativo. Então agora vamos falar, pode passar o outro slide, esse não, pode passar o outro slide para eles, para a gente poder falar agora das forças contrárias. Vamos falar das forças do mal, né? Que vão falar contra o quantitativo de vagas, porque vocês querem cada vez mais vagas. Então essas são as forças do bem. Vamos falar agora das forças do mal, aquelas que são menos vagas, né? E para isso, nessa semana também, o Cardoso, né, que está na minha lista lá de contatos do WhatsApp, se você quer receber em primeira mão as informações que eu mando por WhatsApp, manda para mim também seu nome, sua cidade, o concurso que você interessa, né? Porque às vezes o pessoal fala alguma coisa, mas você pode ser da PF, da PRF, da Receita Federal. Eu trabalho coaching para muitas áreas. Então diz que é Tribunal de Justiça, me fala o que você quer, de onde é, você viu onde? Você viu no Facebook, no YouTube, no Instagram, né? Para eu poder saber, ó, Cardoso, TJP, tudo isso é uma forma de catalogação que eu tenho para poder saber de onde as pessoas vierem. Então o Cardoso mandou para mim um voto, né, que houve no processo que analisava a possibilidade de terceirização no Tribunal de Justiça do Paraná. Aliás, o Tribunal de Justiça do Paraná é um dos poucos tribunais ainda que não adota a terceirização. E olha, muitos outros órgãos adotam a terceirização,
né? Ao longo da minha carreira, eu tenho 35 anos de experiência no serviço público, né? E ao longo da minha carreira, eu já presenciei a terceirização de muitas atividades, né? E vocês não podem ver a terceirização como um demônio contrário, né, ao concurso público. Porque eu vejo, às vezes, os haters, né, os azarados, os urucas escrevendo: não vai ter nomeação de ninguém, todo mundo vai ser terceirizado, o mundo vai acabar, não sei o quê. Gente, para com isso, menos. É óbvio que terceirizar diminui a quantidade de servidores efetivos, mas a terceirização é para atividades que nunca deveriam ser atribuídas a servidores concursados com estabilidade. Eu já presenciei, ao longo de 35 anos de serviço público, já presenciei pessoas com cargo de nível superior ou de cargo nível médio, ganhando 5, 6 mil reais, servindo café, tirando xerox, fazendo atendimento telefônico, serviço de secretaria. E isso é um absurdo, gente. Isso é um desperdício de recursos públicos. Pessoas que estudaram e prestaram prova de concurso com direito, com contabilidade, mesmo sendo de nível médio, para fazer atividades menos qualificadas, é jogar o dinheiro público fora. Então, ao longo desses anos, eu vi atividades administrativas, burocráticas, que não exigem, atividades nobres com seu valor, mas que não exigem essa formação e essa remuneração. Então, isso é devido. Então, nada de ficar desesperadinho, de ficar se rasgando, porque vai ter terceirização. Vai ter terceirização sim e pronto, engole o choro. Mas a terceirização não vai impedir ou acabar com a nomeação de servidores de cargo efetivo. Coloca para eles lá o voto, né, que foi vencedor, né? Foi agora em 2021, apesar dessa história de terceirização, tá rolando já há muito tempo. Então, se você quiser também receber o voto, né, do relatório lá da terceirização, manda o WhatsApp para mim, 41999692129. E o que esse voto fala, né? O voto de um comitê de análise, né, de como seria isso daí, esse voto, ele estabelece a decisão final. Pode passar o slide lá para eles lá. Esse voto diz assim, né? Pelas razões acima, os integrantes desse comitê que abaixo subscrevem o presente voto concluem que, letra A, ser possível e recomendável a terceirização de atividades do Poder Judiciário do Estado do Paraná. Pronto, aí os desesperados já estão cortando os pulsos e pulando da ponte. Vale dizer a contratação de empresas que prestem serviços auxiliares e acessórios, complementares, serviços auxiliares, acessórios e complementares, tanto no apoio direto à atividade judicante quanto no apoio indireto. Isso daí é o que faz as pessoas ficarem desesperadinhas, arrancando as calças pela cabeça. Mas faltou você ler depois da vírgula, ler direito, né? O próprio comitê fala, desde que, isso aí deveria estar em letras maiúsculas, pintado de vermelho com destaque amarelo. A terceirização é desde que não coincidam com quaisquer das atividades dos cargos previstos na lei do quadro de servidores do Poder Judiciário. Ou seja, um terceirizado não pode desempenhar uma atividade que é exclusiva de um técnico judiciário, né? Atender telefone não é atividade exclusiva, tirar xerox, marcar agenda, né? Ficar fazendo controle de senha. Você vai lá no fórum, aí tem lá gente que está no balcão distribuindo senha, né? Que está mostrando lá, levando, que está fazendo atividade. Isso daí precisa ser um técnico judiciário? Isso é uma atividade exclusiva? Não, mas aí tá lá dentro do fórum, né? Dentro da vara. Tá lá o juiz na audiência. Tem a pessoa lá que está escrevendo, né? Que está fazendo voto, que está identificando lá. Essa pessoa não vai ser um terceirizado. Tem terceirizado em muito lugar. Você já viajou para o exterior, né? Que tem que passar pela banca da Polícia Federal? Eu trabalhei durante muitos anos no aeroporto, né? E no início, o pessoal que fazia o controle de imigração nos passaportes eram agentes da Polícia Federal. Precisava lá o quê? De uns 8 a 10 agentes de Polícia Federal para poder fazer o controle de imigração, porque era escala de 24 horas, né? Ficava tantos num dia, no outro dia, e ainda tinha um chefe do setor, lembro até hoje, do Nicole, agente de Polícia Federal, gente boníssima, com quem eu trabalhei lá nos idos de 2003 no aeroporto. E com o avançar do tempo, a Polícia Federal passou a ter
terceirizados, contratados que trabalhavam lá nas baias, que trabalham contratados na baia. E o que acontece? Né? Havia um policial federal que era o gestor, ele é que controlava lá todos os terceirizados. Isso também acontece, já foi tirar passaporte? Também, na Polícia Federal lá tem um monte de baias, sei lá, tem umas 20 baias lá da última vez que eu fui renovar meu passaporte, que antigamente também eram agentes de Polícia Federal. E lá trabalha, por exemplo, o primeiro aluno que nós tivemos aprovado na Polícia Federal, Marco Albuquerque, ele foi o segundo lugar nacional no concurso da Polícia Federal e ele sempre trabalhou ali naquela área lá da Superintendência da Polícia Federal no Paraná. E ele trabalhou nessa área de passaporte também. Mas acontece que lá, hoje, também são terceirizados. Então, esse negócio de terceirizado não é o fim do mundo, porque os terceirizados não devem ocupar as atividades previstas em lei. Então, essa mensagem aqui é para dizer para vocês, para de ficar surtandinho por causa de terceirização. O sindicato existe para isso. O sindicato vai ficar de olho. Se num determinado cartório, se numa determinada vara, tiver um empregado terceirizado que estiver desempenhando uma função que é típica e específica de um técnico judiciário, o sindicato vai questionar, vai entrar na justiça, vai fazer seja lá o que for para poder reverter essa situação. Agora, atividades que não são exclusivas tem que estar lá. Então, com isso, vamos lá. Eu falei que o cartório era para ter 6, 5, 4 pessoas. Não vai ter 6, 5, 4. Vai ter 4, 3 e 2, ok? Então o presidente Xisto Pereira falou, olha, nós precisamos de um novo levantamento para tentar entender quantas pessoas serão necessárias nomear. Então as nomeações elas não acontecerão em grande quantidade logo no início. Vamos nomeando um pouquinho, vamos colocando lá, vamos sentindo a necessidade e aí vai nomeando um hoje, um amanhã, pode nomear depois, a cada dia pode nomear mais 1, mais 2, mais 5, mais 10, vai ter nomeação assim regular conforme as demandas reais forem apresentadas e não um estudo estatístico que dizia que era 1000. Então vamos aguardar. O presidente Xisto Pereira também falou comigo na época de que eles iriam tentar fundir cartórios. Então, que um cartório possa atender 2 varas ou 2 cidades, seja lá o que for. Uma outra forma, né? Pressão para diminuir o quantitativo. Pô, Carlos André, mas aí os 1000 que você falou não vai dar certo. Meu querido, eu falei 1000 só da estatização. E, né, eu falei que o desenho lá era 1000 da estatização. E a minha aposta é 1000 nomeados no concurso do TJ. O que você está esquecendo de somar é a necessidade das varas, que não tem concurso desde 2013 que não tem concurso válido. Né? Então a vara não é o cartório, é diferente, né? Então lá o fórum lá em Moarama, em Ponta Grossa, em Cascavel, precisa de gente, não é o cartório, é o fórum lá que precisa. Precisa de técnico judiciário. Desde 2013 não recebe. Tanto é que nos últimos anos tem sido feito um mutirão para poder ajudar isso aí. Já mandei notícias sobre isso também, que o TJ estava tão desesperado que estava fazendo um mutirão. E quando falta pessoal, o juiz não consegue julgar os processos na velocidade que o CNJ atribui como índice comparativo. Né? Quantos processos estão atrasados há mais de tantos dias? Então os juízes são pressionados. Essa falta de pessoal ela é muito urgente, ok? Então estamos falando aí de pelo menos 1000 vagas para a estatização. Essas 1000 vagas vão sofrer pressão pela informatização, pela terceirização e pela fusão de cartórios para reduzir de 1000 para 900, para 800, para 700, para 600 que seja. Pô, 40% de redução. Beleza, mas e os fóruns, né? Quanto que vai dar lá? E aí também eu recebi a mensagem, esqueci o nome de quem é e não trouxe aqui a imagem para vocês, mas recebi uma outra mensagem de uma pessoa que estava falando de uma consulta, né, no site do Tribunal de Justiça, que foi atualizada agora em fevereiro de 2021, que é o quantitativo de cargos vagos. Pode colocar lá para eles, por favor. Então você vê essa página aqui do site do Tribunal de Justiça, não é nenhum documento, é o site, né? E que foi atualizado em 2 de fevereiro de 2021. E ali fala sobre o quantitativo de cargos ocupados, estáveis, não estáveis, vagos, aposentados, pensionistas, todo esse quantitativo de pessoal que gera gasto, né? E lá tem de todos os cargos. Passa mais uma aí, por favor.
Porque eu quero chegar naquele que fala do técnico judiciário. Olha só, do técnico judiciário tá aí para vocês, ó, quantitativo de cargos vagos de técnico judiciário. Na primeira entrância, né? Veja que tem 12 entrâncias. A maioria do pessoal lá tá na 6ª entrância, 7ª, 8ª entrância, que é o pessoal que veio lá de 2009. Pessoal de 2009, né? A cada 2 anos tem uma promoção. Veja, o pessoal tá lá na 6ª entrância lá. O resto lá, né? Poucas pessoas ficaram para trás aí. Deve ser alguém com problema. Mas temos na primeira entrância, para quem passar no concurso, 949 vagas. Olha só, pessoal, só esse número, volta para mim aqui, só esse número já é suficiente para você entender que nós estamos falando, né, de essas vagas aqui não são para estatização. A estatização é uma outra história, com inclusive outra receita que vem de lá. 949 não é suficiente para prover os fóruns judiciais e mais a estatização. Olha, eu diria para você que 1000 é um número conservador, como eu disse para você. 1000 é um número conservador para poder suprir as demandas de pessoal desde 2013. Desde 2013 não tem nomeação para o primeiro grau, né? E ainda tem o pessoal da estatização. Olha, se eles conseguirem só 400, 500 para suprir as demandas do primeiro grau e mais uns 600, 700 para a estatização, nós estamos falando no número que eu te disse, 1000, 1100, 1200. Aí o pessoal manda mensagem para mim, professor, eu passei 1400, você falou que era 1000, né? O seu chute era 1000, posso desistir? Já era. Eu falei, olha só, quando eu estou falando em 1000, eu estou falando de 1000 vagas. Aí eles vão lá e chamam o primeiro lugar. Primeiro lugar no concurso do Tribunal de Justiça do Paraná. Você vai tomar posse no cargo agora que nós estamos nomeando para você? Aí o primeiro lugar vai dizer, olha, infelizmente esse concurso demorou tanto que eu já passei no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E eu já estou trabalhando na Justiça Federal, felizão da vida. Eu não vou sair da Justiça Federal para o Tribunal de Justiça. Então, ó, primeira vaga ainda não foi ocupada. Chama o segundo lugar. Isso é muito comum em todos os concursos, né? Então não é que eles vão chamar 1.500, 2.000 pessoas. Eu não estou falando isso, né? Eu estou falando que dentro de todo esse quantitativo, é muito possível que cheguem a nomear até o número 2000. Porque do 1 até o 2000 classificado, sei lá, 400 não foram. Não foram porque passaram em outros concursos. Tem muita gente aprovada que é de outros estados também. E aí eles passam num outro concurso, num outro estado. Às vezes as pessoas casam, têm filho, por diversos motivos, ao longo de 23 anos, preparando candidatos para concurso, ao longo de 23 anos, eu já vi muita gente passar em concurso e não ir tomar posse. Mas olha, assim, dezenas, centenas de pessoas eu já vi acontecer isso, né? Pelos mais diversos motivos. Casamento, filho pequeno estudando, doença, não vai, né? Então, você tem que considerar que você que está lá, passou na 1000ª posição, em 1400, em 1600, você que passou em 2000, você tem que acender umas velas, né? Ao longo desses 4 anos de validade, 2021 a 2025, né? Já contando com a prorrogação. Você tem que acender um monte de vela. Primeiro, porque eles têm que chamar esse quantitativo da estatização. Segundo, que tem que suprir toda essa demanda. Tem que rezar também para ver se o TJ consegue dar um suspiro aí no orçamento, né? Vai que o percentual da arrecadação do Estado do Paraná aumenta, o TJ aumenta, né? Vai que outras formas de cômputo de despesa, limite de gasto prudencial da lei de estudidade fiscal, o desembargador X Pereira falava comigo dessa preocupação, da responsabilidade, do limite prudencial de gasto de pessoal. Vai que isso evolui, que isso muda, né? Vai que muita gente já passou, teve tanto concurso de lá para cá, né? Vai que muita gente não aceita, não toma posse. Inclusive, a comissão de aprovados, tem uma comissão de aprovados que tem feito um trabalho muito bacana, muito legal, né? Eu sigo eles no Instagram
eles já estão fazendo um levantamento com os 114 primeiros, porque eles, de forma conservadora, estão considerando o número de vagas, né? Então, ó, desses 114, entre em contato aí, diz quem é que já não vai entrar, para ver se a gente já agiliza um termo de desistência para acelerar, né? Porque tem isso, o servidor que for nomeado, ele tem um prazo para tomar posse antes de que outro seja nomeado. Mas se ele chegar e já entrar lá com um documento, né, desistindo, já chama logo o outro, né? Então, isso é uma preocupação. Então, olha, eles vão chamar na primeira leva os 114 de vaga? Já vão chamar mais um tanto? Já vão chamar para estatizar? Em 2020, eu também compartilhei com algumas pessoas um plano de estatização com base em pontos pelo cartório, pela cidade. E aí dizia os cartórios que iam ser estatizados em 3 meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses. Isso para acabar, o último era para ter sido estatizado em dezembro de 2020. Mas aí a história da pandemia como pano de fundo e tal, acabou que esse cronograma não vingou. Esse cronograma não vingou, ok? Então, por conta disso, haverá um cronograma ao longo de pelo menos um ano para a estatização. Então, respondendo às perguntas, né? Carlos André, hoje, com base em tudo que nós vivemos, qual é a sua aposta conservadora de nomeados, né? Pelo menos a quem estiver na classificação 1000. E eu estou falando de forma conservadora. Carlos André, se você for compartilhar esse seu otimismo que contagia a gente, olha, você que está em 2000, acende uma vela e reza, porque pode chegar a você. Não quer dizer que eles nomearão 2.000 pessoas, mas para nomear 1.500 pessoas ao longo de 4 anos, eles vão chegar até a posição 2.000. E não vou me surpreender se daqui a 4 anos eu estiver gravando um vídeo do novo concurso do TJ 2026 e eu falar que foram nomeados mais até do que a posição 2.000. Ok? Não vou me surpreender disso. Volto a dizer, em 2013 já tinham nomeado, em 2013, do concurso de 2009, já tinham nomeado mais de 3.000 pessoas. Carlos André, quando essas nomeações acontecerão? Volto a dizer, imediatamente. Eu estou apostando no mês de fevereiro para a primeira portaria de nomeação. Anota aí, o CA falou em fevereiro. E se foi em março, o CA acertou também. Março também é igual a fevereiro, né? Por quê? Volto a dizer, o juiz que está na vara lá no interior, ele está mandando mensagem para a cúpula do TJ. Olha, desde 2013 eu não recebo ninguém aqui. O negócio, o bicho está pegando, nós não vamos conseguir cumprir as metas do Conselho Nacional de Justiça. E isso, obviamente, vai gerar pressão. Não vão chamar 1.000 pessoas de uma vez de jeito nenhum, né? O cronograma de estatização, até para experimentar, para ver como funciona, para decidir realmente quantas pessoas. Então é capaz de que eles mandem 2 pessoas para um cartório, depois manda mais uma, depois manda mais uma, para ir sentindo realmente como é que a coisa vai funcionar. Ok? Mais uma vez eu peço a você, curta esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, coloca nos comentários o que você acha que é relevante e eu aguardo vocês aí na próxima notícia. O que vocês ficarem sabendo, manda para o meu WhatsApp 41999692129. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, @prof.carlos.andré, conforme está aí no Facebook, né? /professor Carlos André Tames, né? Em todas as outras redes sociais, no Twitter, no Telegram, tem muitas formas da gente poder se comunicar, ok? Grande abraço para todos vocês aí e até a próxima!